Olá, tudo bem com vocês? Sou seu amigo Pastor Paulo Almeida e no vídeo de hoje eu quero estar compartilhando uma palavra de fé. Você já passou por momentos em que parece que nada dá certo, que tudo dá errado e você até pergunta onde está Deus nisso tudo? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai renovar a sua fé e mostrar que Deus nunca te abandona, mesmo nas horas mais difíceis. E nós vamos meditar no versículo bíblico, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E qual é o significado desse texto? Antes de viver pela fé, você precisa enxergar pela fé. Esse versículo fala sobre uma vida cristã baseada nas promessas de Deus. Mesmo quando não podemos ver ou entender plenamente o que Ele está fazendo. Enxergar pela fé significa ter uma visão espiritual. Confiar nas promessas de Deus e na sua palavra, mesmo quando a circunstância ao nosso redor parecem difíceis ou incertas. Muitas vezes as situações da vida não revelam imediatamente o plano de Deus. Para viver pela fé, primeiro precisamos desenvolver esta visão espiritual. Enxergar com os olhos do coração, acreditando que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele cumpre as suas promessas. E quais são essas promessas? Talvez você esteja se perguntando. As promessas, elas estão aqui na palavra de Deus. Esta é a carta de Deus para a tua vida. Esta é a nossa bússola. É aqui que nós temos que nos guiar. Mesmo quando não vemos resultados imediatos nas nossas orações, nos nossos jejuns, nos nossos propósitos, nós devemos continuar a crer. É essencial para nós permanecermos firmes, é confiar em Deus e viver de acordo com a sua palavra. Então, meus amigos, meus irmãos, assim enxergar pela fé é o primeiro passo para experimentar a plenitude da vida pela fé. É uma jornada de confiança que exige crer no invisível e esperar pelo cumprimento do que Deus promete. E nós temos vários exemplos na palavra de Deus dos heróis da fé. Abraão, ele tinha uma promessa quando Deus disse para Abraão: sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ali só tinha uma palavra, mas ele creu naquela promessa. Ele acreditou e ele saiu. Então aqui nós temos o exemplo daquele que andou pela fé. Se você está doente, creia que se Deus prometeu que Ele cura, que Ele restaura a saúde, vai acontecer. Se você está endividado, creia que Deus, Ele tem poder para restaurar a tua vida financeira, restaurar a tua família, em nome de Jesus. Nem sempre enxergamos a mão de Deus, mas a fé não depende da circunstância, né? Então, temos inúmeros exemplos de homens e mulheres, como Jó, que perdeu tudo, mas permaneceu em fé. José, que foi traído, vendido e preso, mas Deus tinha um plano maior. E Jesus, na cruz, parecia derrotado, mas na verdade era a vitória sobre o pecado. Então, que neste vídeo, né, talvez você esteja enfrentando, mais uma vez eu digo, dívidas, enfermidades, crise na família, ou um silêncio que muitas vezes dói em nós por às vezes não temos resposta. Lembre-se das promessas de Deus. Temos aqui
em Romanos capítulo 8, versículo 28, aqui na palavra de Deus, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui, então, é uma clara promessa de Deus, que nos dá a certeza, a convicção, se nós continuarmos andando pela fé, demonstrando o nosso amor, a nossa obediência a Deus, todas as coisas. Ele está dizendo todas as coisas boas e as coisas ruins, as dificuldades, as lutas, provações, perdas, ganhos, que às vezes momentaneamente parece que tudo está dando errado, mas eu continuo andando, colocando a minha visão, a minha fé em Deus, tudo está cooperando para o nosso bem, porque Deus está agindo em meu favor. Ore mesmo sem sentir nada. Ore, a oração, ela faz com que eu tenha ação. Declare isso na tua vida. Declare, cerque-se da palavra, ouvir mensagens, ler a Bíblia, declare versículos em voz alta. Tá bom? Se hoje tudo parece dar errado, lembre-se, Deus continua no controle. Mais uma vez eu digo, Deus continua no controle. A última palavra ainda não foi dita. Então, nesse momento, eu quero estar orando por você. Vamos juntos buscar, declarar esta palavra. Senhor, fortalece a fé desse irmão, dessa irmã. Tira o desânimo, renova as forças, abre as portas onde não há caminho. Mostra que Tu és o Deus do impossível. Abençoa agora. Abre a visão em nome de Jesus. Amém. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar em Deus. Isso vai ser uma declaração de fé hoje. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, compartilhar com alguém que precisa dessa palavra. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma oração de fé e a palavra de fé. Que Deus te abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.